Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Deixa aberto e engatilhado. E também já deixa engatilhado Mateus, capítulo 28. E o que Deus tem colocado no nosso coração nesses últimos dias é trazer a nós como igreja a reflexão sobre avivamento estético. Então, na minha percepção, na minha porção de fé, Deus tem trago esse fundamento para que a gente perceba que muito daquilo que nós estamos chamando de avivamento nada mais é do que estética, plástica, aparência. Com isso eu não digo que há maldade, mas há ingenuidade. O que chamamos de avivamento não se conclui para uma vida prática, para um estilo de vida prático, para a segunda-feira. O que está acontecendo na mobilização, na conferência, no culto, na igreja, não tem sintetizado no estilo de vida na segunda, porque avivamento não faz sentido na conferência, avivamento não faz sentido na igreja, avivamento faz sentido quando o culto acaba. Sabe onde o avivamento é importante? Quando essa conferência acabar. Aí avivamento é algo de extrema importância. Nós temos buscado avivamento como se avivamento fosse uma coisa e fé fosse outra. E hoje a gente vai ver pela força da palavra de Deus que nem o termo avivamento é bíblico, não está nas escrituras, porque literalmente avivamento é devolver vida, tornar a viver, reacender o que apagou, ressuscitar o que está morto. Então, se a gente está buscando avivamento, a gente consequentemente está dizendo que talvez que Cristo não nos fez viver, a gente está morto. 1 Coríntios capítulo 15, verso 22, o Senhor diz: em Adão todos morrem, em Cristo todos voltarão a viver. Então, avivamento não é o que pode vir, avivamento é o que começou quando nós nos convertemos. A questão é, nós não temos uma fé vívida, uma relação constante com o Senhor. Por isso que a gente precisa estar sendo despertado todas as horas. Mas despertar não é a mesma coisa que avivar. Quando você está em Cristo, é como uma tomada no plugue, não tem como apagar, não tem como morrer. A questão é, estamos sendo ensinados de uma maneira equivocada. Avivamento não virá, avivamento está. A questão é uma questão de discipulado, é uma questão de proximidade de Cristo. Quando eu digo discipulado, eu não estou falando do método da igreja, eu estou falando da sua relação com o Messias. Porque, por exemplo, Jesus não falou de avivamento, e nem os apóstolos. Avivamento, se eles falaram, é de algo embutido no conceito de fé e no conceito de discipulado, que a gente vai ver em Mateus capítulo 28 e Marcos capítulo 13. Ele não disse, busque uma nova porção, busque, não, ele disse, ide. Então esse ide já está concluindo que o indivíduo pegou sua vida e plugou. Porque, amado, eu não sei você, mas eu estou aleluiado demais com o futuro, cheio de expectativa. Eu sei que está às portas um despertar espiritual sem precedentes. A gente só está vendo o lado negro da força, a crise, a corrupção, a crise moral, a crise sexual, a crise política. Mas, querido, todo despertar é precedido por uma crise. A questão é, você está avivado, não no conceito de buscar uma nova coisa, mas de estar ligado em Deus. Porque sabe o que é avivamento para mim? Avivamento para mim não é um poder para realizar algo. É uma capacidade de permanecer em alguém. Por isso que eu digo que avivamento não virá, avivamento está. Porque avivamento não é um poder que vem sobre mim
me capacitando para eu realizar algo. Avivamento não é uma capacidade para realizar. Avivamento é uma capacidade para permanecer até que Deus o visite. Com novas armas, nova visão, nova unção, nova estratégia. O Evangelho diz que Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar, acaso achará fé na terra? O que ele está dizendo? Ele está falando sobre avivamento, nesse conceito que eu estou colocando, de permanecer, de ser encontrado no mesmo lugar. Porque você está aqui, aqui você orou, aqui você pede, aqui você viu, aqui você consagrou, mas até a promessa de Isaac, ao nascimento de Isaac, se dão 25 anos. A pergunta é, se o seu avivamento é estético, quando Deus te visitar daqui a 25 anos, qual o teu nível de empolgação? Então, avivamento, amado, nesse conceito estético, só dura enquanto dura a euforia. Meu Deus, que culto! Meu Deus, que palavra! Meu Deus, que pregador! Meu Deus, que conferência! Meu Deus! Aí fica naquela nostalgia. Que culto, que conferência, um dia, uma semana, um mês, aquele dia, aquele dia, aquele dia. E já se passa um ano e você morre. Por isso que você precisa de um novo avivamento estético. Mas você não precisa de avivamento estético, você precisa de discipulado empolgante com Jesus. Permanecer. Se vai demorar 25 anos até que se cumpra o que Deus falou, amado, quanto mais os dias passam, mais empolgado você deveria estar, porque está próximo de se cumprir o que Ele disse que se cumpriria. Então não, tem 20 anos que Deus falou comigo. Amado, se tem 25 anos que Deus falou contigo, está mais perto de acontecer. É só uma questão de perspectiva. Mas o Senhor achará fé na terra? O Senhor te achará no mesmo lugar? Eu só estou vendo coisa boa para o futuro. Pastor, a gente está diante de uma crise sem precedente, amado. Sabe o que Davi disse? Porque Davi era um cara avivado. Ele disse, o Senhor observa os reis da terra e ri deles. Em outro lugar, Davi diz que o Senhor olha para o ímpio enquanto amola o arco. Deus, você não está vendo? Aí Deus dá uma risada de canto de boca, dizendo, ou você crê que o mundo é soberano, ou você crê que eu sou soberano. Então, todo grande despertar. Sabe por que Deus está permitindo todas essas crises? Porque um grande despertar é precedido por uma crise. Para que todo mundo dê razão a Deus. Deus estava certo sobre a questão sexual. Não era tradicionalismo da igreja. Deus é verdadeiro sobre a sexualidade. Nossa, Deus estava certo sobre a economia. Então Deus deixa os imperadores da terra, os governantes da terra, os reis da terra, zombarem do Filho, perseguirem o ungido do Senhor. Enquanto o Senhor ri, o Senhor zomba deles. Porque é só uma questão de tolerância. Então eu, como crente, tenho que ficar empolgado porque sirvo um Deus que é soberano. Não é um Deus que é vítima, não é um Deus que precisa ser defendido. Eu só tenho que saber qual é o meu lugar, amado. Qual é o seu lugar? Você é uma peça-chave no plano que Deus já estabeleceu desde a eternidade. Por isso que você tem que estar avivado e não buscar por avivamento. Porque Deus tem um plano antes da fundação do mundo. E a pergunta é, qual é o seu lugar? Quem é você nessa estratégia? Quem é você no jogo? O que Deus te mandou fazer? Porque eu não sei se você gosta de observar. Eu amo adorar a Deus de olhos fechados na igreja. Mas eu sei que eu tenho que assumir a responsabilidade de adorar a Deus de olhos abertos na segunda-feira. Então eu gosto de ver o que eu canto. Eu gosto de ouvir
com os meus olhos o que canto, o que ouço, para que depois de cair no poder, eu levante no poder. Pastor, você crê cair no poder? Amado, quem pode ficar de pé, se é poder? Mas a pergunta é, só pode ser poder se você também está levantando no poder para uma segunda-feira diferente. Como gente, como homem, como mulher, como pai, como filho, como cristão, como testemunha de Jesus. Então, para nós, a gente está crescendo num conceito abstrato de avivamento, como avivamento fosse um negócio sem forma, sei lá. Sentir, cair, se arrepiar. E, amado, eu sou o primeiro pecador quando o assunto é chapadinha. Eu amo tudo isso, amado. Sou o primeiro da fila. Vamos dar uma chapada com Deus, bora. Bora. Mas e segunda-feira? E eu como pai? E eu como marido? E o meu caráter? Porque é isso que tem naufragado a igreja. Todo mundo buscando um avivamento, uma experiência com o Senhor, e essa experiência não tem utilidade na vida. Não muda quem um sujeito é como pessoa. Por isso que hoje o avivamento tem sido algo mais estético do que prático. Porque todo avivamento é prático. Se é Deus, se é avivamento, há redenção. A tudo aquilo que o homem precisaria ser se Adão não tivesse pecado. Sabe o que é avivamento? Avivamento só pode ser bíblico e cristocêntrico e algo começado em Deus, se todos nós voltamos a ser o que seríamos se Adão não tivesse pecado. Então, sem redenção é fogo estranho. Se o indivíduo cai no poder, mas não levanta no poder como gente diferente, para revelar Deus no lar primeiramente, é fogo estranho. Não é Deus. É só emoção. Aí começa o escapismo do crente, né? O que é escapismo? Eu quero ir para o céu enquanto eu não viabilizo o céu na terra. Eu tenho uma espiritualidade de fuga. Eu quero ir para o céu, mas essa expectativa de eternidade não interfere no meu agora, no meu hoje, em quem eu sou. Aí começa a covardia cristã. E como se dá a covardia cristã? O indivíduo ama todo mundo, mas não ama quem deve amar. O indivíduo quer ir para a África. Agora eu começo a arrochar você. E é covardia ir para a África, pastor? Bem provavelmente. Porque todo mundo que tem um discurso missionário radical é alguém que bem provavelmente tem uma família disfuncional. Então ele não quer servir a Deus, ele quer fugir daquilo que ele não tem coragem de assumir como o primeiro campo missionário da sua fé. Então, quando alguém chega para mim dizendo, eu quero ir para a África, eu quero ser um missionário, eu falo, glória a Deus, volte para casa primeiro. Porque, querido, amar o estranho é fácil. Difícil é amar quem não merece nosso amor. E nisso, amado, eu bato em missionários sem dó nem piedade. Porque missionário, principalmente os missionários desigrejados, amam bater na igreja e chamar a noiva de Cristo de hipócrita. E eu me levanto dizendo, hipócritas são vocês. E um deles em Brasília ficou ofendido e falou, hipócrita é vocês que vivem dentro das quatro paredes. Somos heróis, vocês são hipócritas. Por que nós missionários somos hipócritas? Porque é fácil amar a prostituta que você nunca viu e que você não vai levar para casa. Heroísmo é eu voltar para casa e na minha casa eu amar quem não merece meu amor e voltar para a igreja e amar até mesmo irmãos que me ofendem. Isso é heroísmo. Hipócrita é você, que vai amar alguém que você nunca viu
e não vai levar para casa. Aí a gente quer falar de avivamento, sem que Deus mude nosso cotidiano. Que, amado, avivamento só faz sentido com a esposa que tenho, e aquela esposa não me é agradável. Avivamento só faz sentido com o marido que não está respondendo a Jesus. Avivamento só faz sentido numa mãe que não está merecendo o meu amor, num filho que não merece o amor do pai, e por aí vai. Avivamento só faz sentido num contexto onde as pessoas precisam de Jesus e de redenção. Ué. Então a gente quer falar de avivamento como a gente estivesse falando de um filme romântico ou um desenho da Disney. Avivamento só faz sentido no caos, amado. Nós gostamos muito de falar, por exemplo, do avivamento no país de Gales, Evan Roberts e tal, mas o outro lado desse avivamento poucas pessoas abordam, que é o que nosso amigo Michel Duque Estrada gosta de refletir. Nós temos que buscar avivamento, juntamente com reforma. Avivamento sem reforma é como vinho que se perde. E por que se perde? Por falta de odre. O que é o odre? A responsabilidade cotidiana de estender a experiência com Deus, na igreja, na mobilização, na conferência, no culto, na coletividade, para a individualidade do cotidiano, para o lar. Construir um altar doméstico. Porque todos nós queremos somente o altar público. A igreja é um bom lugar. A pergunta é, seu lar é um altar doméstico? Sua fé começa na igreja ou começa em casa? E lá, com Evan Roberts, aconteceu algo maravilhoso. Não foi um avivamento de sinais. Não sei se você já leu um pouco sobre. Não teve muitos sinais. Não teve muita cura. Não teve muito sobrenatural. As pessoas eram envolvidas constantemente pela uma atmosfera de temor. As pessoas saíam do trabalho, se saíam às 6 da tarde, e conseguiam pegar toda a sua família e ficar horas congregados na presença do Senhor, reconhecendo a majestade de Jesus. Até criança adorava sem dar um pio. Mas olha a repercussão social daquele avivamento. Olha a repercussão cotidiana daquele avivamento. Os bares fecharam. Por que os bares fecharam? Porque os homens foram avivados. Estavam mortos, voltaram a viver. Aí a primeira consciência social do homem. Para que o bar? Vou voltar para o lar. E voltaram para casa. Segunda análise. As mulheres começaram a se vestir melhor. Por quê? Porque o dinheiro que era do bar, agora era do lar. O dinheiro que os maridos davam para o bar, agora estavam dando para suas esposas. Terceiro ponto de análise. Os empreendedores e os empresários da cidade começaram a perceber que todos os débitos existentes do passado começaram a ser pagos. Dívida de 10 anos, 5 anos, 8 anos, 7 anos. Olha como o avivamento não tem nada de místico. Ele é prático, ele tem finalidade. O indivíduo volta a viver para Deus e ele precisa voltar a viver para Deus em todas as esferas. Então não tem sentido, amado, cair no poder, senão vai levantar para o poder para uma nova vida. E querido, se você está avivado, porque você tem se encontrado com Deus, as pessoas que precisariam ser impactadas com você, você concorda comigo que são as pessoas que moram com você? Olha como eu estou avivado. Olha como o Espírito Santo está na minha vida. E tua casa não consegue ver. Que loucura, velho.
O cara dá uma rajada de língua estranha. Giovanni, meu brother. O cara dá uma rajada de língua estranha na conferência. Mas a esposa não consegue ver ele falando diferente em casa. Que lombra que é essa? É por isso que a igreja tem crescido muito, mas crescido sem qualidade, porque não há extensão do avivamento coletivo para o avivamento cotidiano. Não tem tocado a família, querido, é a raiz para mim hoje. E uma das minhas dedicações hoje é redimir a família. Você quer sustentabilidade para o que você chama de avivamento? Redima a família. Porque sabe o que é? Tem um encontro como esse. Quantos dias aqui? 3, 4. Aqui você é despertado, aqui você é tocado, aqui você cresce em fé, em ousadia, em unção, em sabedoria bíblica. Aí você volta para casa e o odre não está construído. Não há odre para recepcionar o despertar. O que acontece? O vinho se perde. Porque não há sustentabilidade. Seu casamento não é redimido. Sua família não é redimida. Você chega empolgado em casa e você encontra uma filial do inferno. Então tudo que você recebeu se perde. D.L. Moody, uma evangelista do século passado, disse: quando você quiser saber se um homem é verdadeiro cristão, não pergunte ao pastor, pergunte à sua esposa. Sorria para fingir que não é com você. Então, avivamento só faz sentido se há reflexo doméstico, cotidiano, no lar. Sabe por quê, amado? Nós somos a geração que busca a igreja perfeita. E sabe por que a igreja perfeita não existe? Porque a igreja é o encontro das nossas individualidades. Se a igreja é o encontro coletivo das nossas individualidades e os lares não estão redimidos, e os lares se encontram na congregação, que tipo de igreja vai existir? Uma péssima igreja. Se a igreja é o resultado do que somos fora dela, e fora dela não estamos redimidos, não haverá boas igrejas. Agora vamos pensar em avivamento e altar doméstico. Se todo mundo assume essa responsabilidade, que tipo de igreja existiria no domingo? Então a gente não está diante de uma crise congregacional, porque a igreja é tudo aquilo que a Bíblia diz que ela é. Em Apocalipse diz que ela é vestida de linho finíssimo. Ela é a noiva do Cordeiro lavada pelo poder da palavra dele. Então a igreja é bela da maneira que a Bíblia a descreve. Então nós não estamos diante de uma crise congregacional, de uma crise eclesiástica. Nós estamos diante de uma crise doméstica. Porque a crise no indivíduo. O indivíduo quer chapar no poder, mas não quer viver no poder. O indivíduo quer ser batizado pelo Espírito, ser cheio do Espírito, mas não quer viver nos frutos do Espírito. O indivíduo quer ver Deus, mas não quer que Deus seja visto nele. O indivíduo quer ser abençoado por Deus, mas não quer ser abençoador em nome de Deus. O indivíduo quer mais de Deus, mas não quer que o outro tenha mais de Deus por meio dele. O indivíduo quer prosperar em Deus, mas não quer assumir uma prosperidade missionária, que estende a bênção ao outro. Essa é a nossa crise. Porque você quer ver a nossa crise, como nós reagimos diante do poder de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, disse: o dom é dado para um fim proveitoso. O dom é dado para um fim comum, em outras versões. Ou seja, ninguém recebe o que recebe para si mesmo, por causa de si mesmo. Por exemplo, o movimento de cura divina é muito criticado.
Alguns questionam a validade desse movimento de cura divina, porque diz, pessoas nesse movimento morreram de enfermidade. Esposas desses pastores de cura divina morreram de câncer. Então é algo, eu não vejo por essa perspectiva. Como que eu vejo? Se ninguém recebe o que recebe para si mesmo, eu não consigo evangelizar a mim mesmo, eu não consigo pastorear a mim mesmo, não consigo curar a mim mesmo, eu não consigo profetizar para mim mesmo. Eis que o Senhor te diz. Eu tenho que me vulnerabilizar para depender do dom que Deus deu a você. Se o dom é dado para o bem comum, eu recebo um dom para você. Você recebe um dom para mim. Se o cara morreu de câncer crendo que Deus cura, é porque ele é orgulhoso, achando que ele é autoexistente, sem precisar do outro. Sem se fragilizar para depender de alguém orando por ele. Ele se torna um expert em Deus. Isso é tão provável que a gente autocentraliza a experiência que quando o dom vem, amado, a gente esquece de tudo. Olha como nós adoramos a Deus na congregação de olho fechado. E nenhum problema com isso, porque a gente vai inventar um monte de questão. É melhor, a gente se concentra. Mas imagina, quando a gente fecha o olho, só a treva, amado. E eu recomendo a possibilidade de se adorar a Deus de olho fechado, cantando a majestade do Senhor, adorando a Deus e vendo o irmão além do alcance, recebendo a ministração do Espírito para abraçar alguém, ofertar em alguém, consolar alguém. Há uma percepção maior das coisas de Deus. Então essa é a nossa crise. Nós não estamos sendo maduros para administrar o que nós chamamos de avivamento. Consequentemente, não conseguimos conectar a experiência ao cotidiano. Porque, amado, se Deus estiver na tua vida, ativando o que você chama de avivamento, ninguém te aguenta, no bom sentido. Todo mundo vai se render, amado. Por isso que eu chamei de covardia, não quis te ferir, mas é a verdade. Porque os dois maiores testes de conversão e de avivamento é família e trânsito. Olha, eu estou avivado, dele canta, lamanaias. Glória a Deus. Solta o indivíduo em casa e solta o indivíduo no trânsito. Aí a gente vai ver se ele está avivado. Família e trânsito são os dois maiores testes de avivamento e de conversão. E eu não estou dizendo que você não vai errar, não. Mas eu estou dizendo que arrependimento surge num fator de 5 segundos. 5 segundos é tempo suficiente para Deus convencer um crente avivado. Crente avivado não é pego de surpresa. Você sabia que profeta não pega crente avivado? Profeta só confirma crente avivado. Quando o profeta vem, aí você, oh, aleluia, obrigado. Porque só é confirmação do que o Senhor já falou. Você não é pego de surpresa. Como alguém away. Deus só vem repreender você se você está away, amado. Porque é nessa mesma lógica que eu questiono aquela versículo, acho que é aos Tessalonicenses, que Paulo diz, orai sem cessar. Aí aqui petecou tudo. Existe literalidade nesse versículo, ninguém ama, ninguém vive, ninguém trabalha, ninguém lava a louça, ninguém nada. É do tipo assim, vai orar até morrer. Orar e sem cessar. Ora até morrer, porque não vai fazer mais nada. É orar até secar. Então, ou ele está sendo literal, ou ele está falando algo de extrema importância e transcendência. Então, o apóstolo Paulo não está falando de literalidade. Ele não está mandando a gente
orar até morrer, como se a gente não fizesse nada nessa vida. Ele está falando sobre conexão, o plug na tomada, prontidão, alerta. Estou dirigindo, mas estou pronto. Estou lavando louça, mas estou pronto. Estou no cinema, mas estou pronto. Estou na padaria, mas estou pronto. Então, avivamento não se busca, avivamento é permanência. A gente busca avivamento para o que está morto, amado. Podemos buscar avivamento, sim, não para a igreja, mas para a sociedade. A sociedade está morta, a igreja não deveria estar. Então, se a gente está buscando avivamento para a igreja, primeiro precisamos reconhecer que ela está morta, morna, fria. Sabe por quê? Porque a igreja não é lugar de crente encontrar Deus, amado. Se alguém tem que encontrar Deus na igreja, é o não convertido, é o pecador, é o ímpio. Como assim, pastor Anderson? Igreja não é lugar de crente encontrar Deus. Igreja é lugar de crente revelar seu encontro com Deus. O apóstolo Paulo diz, quando vocês congregarem, um tem salmo, um tem doutrina, um tem cântico, um profetiza, o outro julga, um ora em línguas, o outro interpreta. Ou seja, o crente vem para a igreja também para doar, porque está avivado por se relacionar com Jesus. Não é um bichão morto que vem para o culto para ver o que vai acontecer. Ele já sabe o que vai acontecer porque o culto começou quando o último culto terminou. O último culto terminou domingo. Para o crente avivado, acabou de começar, no próprio domingo ali, o culto acabou 10 da noite, 10:01 o culto começou. Então esse crente tem o que dar para a igreja no outro culto congregacional. Porque, amado, sabe o que é a igreja para o crente? O que o posto de gasolina é para o carro. Que posto de gasolina é para o carro, amado? O carro habita no posto? O posto é estacionamento para o carro? O que o posto faz com o carro? E depois? Vaza! Segue o teu destino. Então o crente não é para a igreja. O crente é para a vida. O crente é para o mundo. O crente é luz. Igreja é abastece e vai. Porque como você pode avivar a luz? Olha onde eu pego você. Eu estou discordando desse pastor. Estou discordando. Ele está viajando nesse negócio de avivamento. Se a Bíblia diz, nós somos a luz do mundo, como você pode avivar a luz? Fala para mim, amado. Ou eu estou muito equivocado, ou você está muito romântico. Não se pode avivar a luz. Luz é luz. Luz não pede licença para ser luz, amado. É um estado, é uma condição. Luz não pede licença para ser luz. Sal não pede licença para ser sal. Então, se a igreja precisa de avivamento, antes de tudo ela precisa de arrependimento. Deus, reconhecemos que deveríamos estar vivos, mas estamos mortos. Perdoa-nos e aviva-nos. Então, avivamento é primeiro uma busca por arrependimento. Se eu estou buscando avivamento é porque eu não estou no lugar que eu deveria estar. Eu não estou sendo quem eu deveria ser. Então, avivamento é algo mais negativo para a igreja do que positivo. Porque a igreja deveria estar permanecendo naquilo que Deus ordenou ela permanecer. A igreja pode morrer? Pode, mas está lá, nas 7 cartas. Eu tenho contra ti, e era irrepreensível. Havia doutrina, havia fruto, havia missão. Mas ele diz, eu tenho contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Então, para buscar avivamento, primeiro eu tenho que reconhecer que eu caí. Porque se eu estiver vivo, há fruto, amado.
Onde houver avivamento, há uma consequência social, há um fruto. Há um resultado. E amado, essa proposta que eu estou propondo para você é tão boa, 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 que você vai encontrar um estado de realização tão grande em Jesus, que você nunca mais vai desistir da igreja, porque você sabe que você consegue viver sem ela. Do tipo assim, se a igreja acabar, você diz, meu Deus, estou bem demais. Por quê? Minha casa é uma igreja. O meu relacionamento com a minha mulher é uma igreja. A minha relação com os meus filhos é uma igreja. E por que não desiste da igreja como um todo? Amado, porque você está vivo. Por exemplo, os desigrejados são um movimento de arrogância e covardia. Eles não estão conseguindo amar o que Jesus consegue amar. Eles não estão conseguindo manter o que Jesus consegue manter. Eles estão desistindo de algo que Jesus está lutando para manter. A igreja é o caos que o amor de Cristo organiza. Então quem está avivado consegue amar como Jesus está amando. Não, mas a igreja está caída. Está nada, amado. Tu está olhando para o lugar errado. Mas olha o problema aqui da igreja. Amado, para quem está trabalhando, o problema é só uma questão de perspectiva. Amado, o problema só existe porque eu ainda não cheguei nele. Estou chegando lá, eu estou trabalhando. E para quem está trabalhando, amado, a igreja não tem problema nenhum. Não, mas o cara, olha lá. Estamos trabalhando, moço. A igreja é o problema caótico que o amor de Jesus organiza. E tudo é uma questão de avivamento. Jesus desplugou sua tomada do Pai. Então Jesus nunca buscou avivamento, porque ele nunca tirou o plugue da tomada. Então ele não era jamais surpreendido. Não se surpreendia com o pecado de ninguém, traição de discípulos, lavou os pés de Judas com a inteligência emocional surpreendente, ceou com Judas sem fazer pegadinha do malandro, sem ofender ele, sem ferir ele. Só foi leal dizendo, meu amigo, ao receber o beijo, diz, meu amigo, faça o que você veio fazer. Por que Jesus não frustrou? Porque Jesus estava avivado. Por que Jesus estava avivado? Porque Jesus era discipulado pelo Pai e nunca desplugou da tomada. Então você só pode buscar avivamento se você tirou o plugue da tomada, virou profissional em Deus e já sabe o próximo passo. Deus entrou na sua caixinha. Você consegue entender Deus. Olha que loucura, mano. Eu só consigo perder, desculpa usar essa palavra, o tesão da jornada, quando eu sei o próximo passo, porque eu passei a dominar o jogo. Eu sei quem está mentindo, eu sei quem é quem, eu sei que igreja mente, que pastor rouba, Aí eu acho que eu controlo o processo. Aí eu morro. E viver com Deus é uma adrenalina, amado. Quando Jesus curou a minha adolescência teológica, eu dei esse nome. O que é adolescência teológica? Você vira Martinho Lutero pós-moderno. Você é o remanescente e está todo mundo caído. Quem já passou por isso? Sem vergonha, levanta a mão. Eu sou o reformador, está todo mundo errado. Vai atirando para tudo que é lado. Aí um dia... Porque, amado, quando os erros são cometidos por amor a Jesus, Jesus regula o voo. Quando os erros são pura maldade, o Senhor abandona. Mas quando os erros são para que a igreja se torne melhor, Deus falou, menino, como fez com Pedro, guarda a espada, moço. Não preciso ser defendido. O Senhor disse a mim, se um dia eu fizer com que aqueles que você tanto critica precisarem do que eu dei a você, o que nós vamos fazer?
Porque seu coração vai estar tão cheio de amargura, e o coração deles tão cheio de amargura, porque você não para de criticar. E a igreja nunca vai ter solução. Nó, parece que uma tonelada de cegueira caiu por terra. Então o Senhor fala, é melhor trabalhar para que o problema se resolva ou criticar o problema? E eu falei, resolveu o problema, então cale-se e trabalhe. Amado, eu estou vendo pouca coisa na igreja brasileira, mas pense numa empolgação que esse macho está. Eu estou empolgado, amado. Eu não estou vendo nada, talvez como aquele homem de Deus, eu estou vendo só uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas pense numa empolgação. Sabe por quê? Porque eu não estou ouvindo William Bonner. Olha o que é que eu estou ouvindo. Eu não estou lendo jornal não, amado. Eu estou lendo isso aqui, ó. Eu não estou lendo Nietzsche, eu não estou lendo Sartre, eu não estou lendo Globo, Veja, eu estou lendo isso aqui, ó. E como disse Billy Graham, eu li a última página da Bíblia. E lá está escrito que Jesus e a igreja venceram. Então, amado, eu não sei por que você não está empolgado. Eu não sei por que você não está avivado, mano. Porque sabe o que a gente está fazendo? É falta de síntese. A equação não está fechando, a conta não está fechando. Sabe por quê? Porque a gente diz, eu vou juntar a conferência, essa com aquela, aquele livro, aquela referência, a igreja na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil e tal, não sei o quê. Mas a gente não está sintetizando, gerando o conteúdo que a gente vai utilizar para lidar com segunda-feira. A gente só está preso às influências, ao exemplo, ao evento, a fulano, a Beltrano, ao pregador do YouTube, ao Beleza, ao pastor Anderson, aí junta com o Neil, com o Luiz Hermino, para ver se dá uma soma. Mas quem faz a soma é Cristo em você. Não é o Anderson que vai trazer um despertar. Não é Luiz Hermínio que vai trazer um despertar. Não é Neil Barreto que vai trazer um despertar. Não é ninguém. É Cristo, seu Espírito e sua palavra, a partir da responsabilidade que você precisa assumir. É você que precisa assumir essa responsabilidade e fazer uma síntese. O meu lar vai ser um altar. Eu vou ser homem, eu vou ser mulher, eu vou ser crente segunda-feira. É por isso que as conferências não estão dando o que prometem. Já viu? Tem um loop, né? Loop. Não conclui o negócio, a conta não fecha. Por que a conta não fecha? Porque ninguém quer assumir responsabilidade. A conferência diz, olha o avivamento está chegando, e a gente... Ixi, não, deixa para o próximo ano o avivamento. Aí a gente vai lá como besta de novo, igual cachorro correndo atrás do rabo. E nenhum problema com a conferência, o problema está com a responsabilidade. Porque despertado até somos, mas sem responsabilidade não se torna viável. Não há viabilidade para aquilo que foi despertado na mobilização. Porque, querido, para quem está avivado, amado, não sei você, mas eu aprendo, perguntaram para mim, pastor, eu ouvi um pastor pregando, eu acho que foi aqui no Rio de Janeiro, ou foi no interior de São Paulo, dizendo que ele estava lá orando, e ele criava galo e galinha, enquanto ele estava orando, o galo orou em línguas. E depois que o galo orou em língua, 3 galinhas interpretaram. O que o senhor acha disso? O senhor crê? Eu disse, rapaz, eu sou tão empolgado com Deus que eu creio. A Bíblia diz que um jumento falou, por que uma galinha não ora em línguas? Eu sou aquele cara tão empolgado, amado, que está aprendendo com tudo, amado.
igual eu estou te falando, eu estou adorando de olhos abertos, então eu vou juntando tudo, porque eu quero que segunda-feira seja real. Eu quero que segunda-feira seja palpável. Eu quero que Deus me use na agenda dele. Eu não quero ficar de fora do que o Senhor está promovendo. Eu quero assumir responsabilidade por tudo aquilo que me permito ouvir. Perguntaram para mim ontem em São Paulo, o que você lê, qual é a sua linha teológica? Amado, eu sou biblista e leio tudo. Por que você lê tudo? Porque eu quero Cristo. Então não tenho crise nem dúvida, eu leio Nietzsche. Eu li O Anticristo, de Nietzsche, e fiquei mais crente do que eu sou. Por quê? Eu quero sintetizar. Eu quero fechar a conta. Eu quero uma segunda-feira diferente, uma segunda-feira melhor. Então nada me deixa em crise. Pastor, o que você acha da teologia da prosperidade? Tem coisa boa. Da missão integral, tem coisa boa. E do meio pentecostal também. E o fulano também. Eu quero Cristo. Então eu consigo entrar, respeitar, ouvir, pegar o que eu preciso pegar e sair fora. Porque eu não sei você, mas eu dei a Deus o direito de me convencer em 5 segundos. Voltando ao que eu queria dizer, você pode até errar 5 segundos. Você xingou no trânsito, nenhum problema com isso. Mas em quanto tempo Deus pode te convencer que você pecou? 1 ano? 10 anos? Eu dei a Deus o direito de me convencer em 5 segundos. Ei, Anderson, volta atrás. Ei, Anderson, retira o que você disse. Amado, avivamento não é um trem abstrato não, moço. Avivamento é estilo de vida. Avivamento nada mais é do que Cristo em você. Cristo em você. Cristo em você. Porque você percebe que o que a gente chama de avivamento está só na epiderme, só na sensação, não entrou não entrou em você, não está moldando seus valores, não está moldando seu estilo de vida, não está moldando nada, amado. Só tem tirado os nossos pés do chão. Furtado a nossa vida da realidade. Não há avivamento sem praticidade, sem cotidiano, sem odre para recepcionar o vinho. Isso foi só a introdução, o culto começa agora. Vamos para a palavra? Marcos 16, verso 14. Por último, então, apareceu aos 11, estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não terem dado crédito aos que haviam visto o ressurreto. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se você concordar comigo, o que nós chamamos de avivamento está contido no que a Bíblia chama de discipulado. Jesus, quando fala da grande comissão, não fala multidão. O ID não é para todos nós. O ID é somente para os discípulos de Cristo. Porque talvez é a multidão que está pedindo por avivamento.
Mas o discípulo já está avivado. Por isso que na grande comissão, o Senhor já colocou a possibilidade de sinais. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, cure os enfermos, expulse os demônios. Então, a possibilidade de sinais, prodígios e maravilhas já está incutido no conceito de discipulado. Já é um fundamento daquilo que a Bíblia chama de discipulado. Porque, amado, a grande comissão, ela é a conclusão de um processo, é o fechamento de um ciclo. Não é algo que o Senhor pediu a qualquer pessoa. Jesus Cristo falou somente com seus discípulos. Então, por isso que a igreja está bradando pelo novo tempo, por avivamento, porque há estranheza, falta proximidade. As pessoas não estão sendo ensinadas a serem seguidoras de Jesus. Não há discipulado, não há perda de si mesmo. O que é ser discípulo de Jesus, basicamente? Ter desistido de si. E assumido a agenda do Senhor. É sofrer fortes e profundos prejuízos ao seguir o Senhor Jesus. Porque, amados, se estivermos em Jesus e Jesus estivermos em nós, buscar avivamento como, amado? Já estou avivado. Avivado para ser pai melhor. Porque Cristo expande minha consciência sobre isso. Que os meus filhos precisam de pai presente mostrando o caminho. Se eu estou avivado, eu consigo ser marido melhor, porque o Espírito Santo fundamenta Efésios capítulo 5 em mim. Porque olha só, essa busca abstrata de avivamento. Oh, meu Senhor, aleluia. Mas segunda-feira está chegando e segunda-feira teu casamento está à beira do divórcio. Me explica que avivamento é esse. Oh, Xiramanaias, decovas, vejo anjo, vejo demônio, o céu aberto e cai no poder, lá. E segunda-feira o casamento à beira do divórcio, me explica. Sabe por que o casamento à beira do divórcio? Porque há excesso de espiritualidade e ausência de praticidade. Como assim, pastor Anderson? No que a Bíblia ordenou ação, não cabe oração. Então não é questão de avivamento, é uma questão de cotidiano. Eu estendo a experiência ao cotidiano, pegando o vinho da experiência e derramando no odre da minha vida, na segunda-feira. Então a Bíblia não manda o marido orar para que a esposa converta. A Bíblia manda o marido morrer para que a esposa viva. Homens, amai suas mulheres como Cristo amou a igreja e morreu por ela. Então você nunca vai obter resultado orando pela sua mulher. Você só vai obter resultado quando Deus te avivar ao ponto de você ser homem dizendo, eu perco primeiro, eu renuncio, o direito é dela, ela vai primeiro em tudo. A dignidade é dela. A igreja só vive porque Jesus é homem para dizer, eu assumo o débito dela, eu morro no lugar dela. Aí a esposa está aqui no decanta. Oh, Xiramanaias. Oh, meu Deus. Oh, aleluia. E segunda-feira, gabinete pastoral. Uai, minha irmã, mas tu estava quase voando lá na conferência. Como é que tu marca um gabinete dizendo que tu está divorciando, que o teu marido... Sabe por quê? Porque a Bíblia não mandou a esposa orar pelo marido. Em Efésios, a Bíblia diz, mulheres, em tudo, não é no que você quer, não é que você acha bom, não é que você escolhe, em tudo, submeta-se ao seu marido. E para piorar, não é só submissão, ele diz como se fosse ao Senhor. E como é ao Senhor, amada? Como que você adora a Deus? Hostilizando Deus? Confrontando Deus? Como que você adora a Deus? Então Deus está dizendo a tática de que se converte marido.
é tendo por ele o mesmo sentimento que você tem por Deus enquanto adora a Deus. Então a Bíblia está mandando você se submeter ao seu marido adorando a ele. É forte, né? É tão forte que Pedro, na primeira carta dele, capítulo 3, diz: mulheres, se o marido de vocês não responde à fé e não obedecem a Deus, que ele seja salvo sem palavra alguma. Aí eu peguei você, lindinha. Porque sabe por que não tem avivamento na sua vida e nem na sua casa? Talvez porque você esteja orando demais e falando demais. E Pedro diz que salva homem calado. Olha que trem doido. Mulheres, o homem é salvo sem palavra. Agora vamos voltar ao conceito de avivamento. O que é avivamento? É Deus interferir tão profundamente em quem nós somos, que Ele vai estabelecer em nós um estilo de vida tão eficaz, tão frutífero, tão eloquente, que a gente está falando sem falar nada. O nosso estilo de vida é constrangedor. A gente cala as pessoas com o nosso estilo de vida. A gente constrange e convence as pessoas com o nosso estilo de vida. Sobre marido e mulher, isso que Pedro está dizendo. O homem pode ser tocado com o estilo de vida da sua mulher porque ela foi avivada em Deus. Então, o que seria lidar com uma mulher que vê Deus? Porque se a mulher está vendo Deus, o marido pode ver Deus por meio dessa mulher. Se ele não pode, não é avivamento. Dentro desse exemplo, eu uso o exemplo de um grande avivalista que existiu, chamado Smith Wigglesworth. E ele só se converteu aos 51 anos de idade, bruto como o pé as patas do jumento. Pense num homem bruto, multiplique por 1 bilhão. Era esse camarada. Encanador, quarta série, machista, batia na mulher. E a mulher crente, avivada. E um dia ele chegou e disse: você não vai para a igreja. Ela falou: vou. Aqui é o limite da minha submissão a você. A minha submissão a você termina quando o assunto é submissão a Deus. Então, eu não sou uma mulher repreensível, o lar está cuidado, você está cuidado, as crianças estão cuidadas. Do que você pode me acusar? De nada. Então, quando o assunto é Deus, eu não te devo satisfação. Eu estou indo para a igreja. E foi. E quando ela foi, ele fechou a casa toda, lacrou as janelas e as portas, e nevava nesse país onde eles moravam. Quando ela voltou para casa, depois do culto, a casa estava toda fechada e estava nevando, e ela teve que dormir como um cachorro quase morrendo de frio na porta de casa. 6 horas da manhã ele acorda, abre a porta, ela está lá, ele chuta ela, para ela sair da porta. E ela acorda e diz: bom dia, meu amor. Não sai ainda para o trabalho, eu preciso fazer seu café da manhã. E puxa ele pelo braço, leva ele para dentro de casa, senta ele na mesa, faz o café, faz ovo, faz bacon, faz a marmita, dá a marmita para ele, diz: tenha um bom dia, Deus te abençoe grandemente, meu amado. E ele pega a marmita sem entender nada, atropelado por um trem, e sai desnorteado, abre a porta, e quando ele põe o pé para fora de casa, se cumpre o que Jesus disse no Evangelho de João. E o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando aquele homem botou o pé na porta de casa, ele perdeu o rumo. Ele começou a chorar, de soluçar, sem entender bolhufas. Entrou para dentro de casa e perguntou para a mulher dele: quem é você? Sou sua mulher. Não, quem é você? Você é bruxa? Feiticeira? Ele não disse isso, né? Eu estou acrescentando, mas... Porque quando a gente escreve livro, a gente não bota o lado ruim, né? Tu é bruxa, mulher? Que diabo que é isso? E ele falou a pergunta-chave: por que você não me odeia na mesma medida que eu te odeio? E ela diz: eu até tento, mas eu não posso dar o que eu não tenho. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem está com moral diante de Deus? Smith ressuscitou 21 pessoas.
curou inúmeras pessoas de várias doenças. Quem está com moral diante de Deus? O homem que ressuscita 21 mortos ou a mulher que converte um homem que ressuscita 21 mortos? Então, amado, não vamos fugir desse conceito abstrato de avivamento. Avivamento é dentro desse contexto que eu estou dizendo. Segunda-feira real, segunda-feira agressiva, segunda-feira contra nós, um mundo conspirando contra nós e fazer sentido somente lá dentro. Que avivamento não tem sentido na conferência e nem na igreja. Avivamento tem sentido com o marido desse, com a esposa dessa, com o filho desse, com a vida dessa, com a sociedade dessa. É lá fora. Tem que ter odre. Essa mulher tinha odre. Ela tinha odre e tinha vinho. Avivamento e reforma. O que é a reforma? É o discipulado de Jesus. Mudando o que somos, como falamos, como pensamos, como agimos, como reagimos, como administramos a vida. Quem somos fora da eclesia? Quem somos, melhoro isso, quem somos como a eclesia de segunda-feira? Você sabia que você precisa assumir a responsabilidade que você é a igreja na segunda-feira? Que você é a igreja fora da igreja? Que cada um de nós precisa sair daqui assumindo a responsabilidade de ser uma igreja ambulante? E olha que maravilha, se você é a igreja, o outro pode congregar em você. Sabe quem é você? A pessoa que Deus pegou uma placa e diz ao mundo, eu moro aqui, pode vir. Você é esse. Se você é um cristão, Deus botou uma placa no seu pescoço, eu moro nessa pessoa, pode ir lá. Se você é a igreja de Cristo, como que sua família não pode congregar em você e receber de Deus o que você está recebendo? Eu sempre fui radical com a minha esposa. E quanto mais baixinha é a mulher, mais invocada ela é, né? Quanto mais alta, parece que ela é mais de boa, né? Pega uma mulher de 2 metros, é tranquila. Mas as bichinhas vão ficando baixinhas, enquanto é mais baixa, é mais braba. E a minha não é diferente da mulher de nenhuma outra, braba. Então eu sempre tive que levar ela na rédea curta. Conheci ela, eu tinha minha listinha de pedidos da mulher ideal, cabelo assim. Tinha até, tem que ter uma tatuagem de rosa. Estava tudo na minha lista gospel lá. E quando ela chegou, Deus disse, chegou. Eu falei, chegou não. Eu tenho uma lista, uai. Essa aí não pode ser não, moço. Legião na vida da pessoa. Aí o Senhor disse, é ela. Ela não está como deve ser. Mas está tudo dentro dela. É só uma questão de trazer de dentro para fora. Tá bom. 3 dias que eu conhecia ela. Então, se eu estou 3 anos em pureza, e eu não quero uma namorada, porque eu sei o desastre que vai dar, eu não estou esperando namorado, estou esperando esposa. Então, eu vou pedir em casamento. Se disser que eu estou doido, eu vou dizer que foi o senhor tem que assumir o BO. 3 dias eu cheguei lá. Imagina, você conhece a pessoa, 3 dias. Falei, então, quero falar com você. O quê? Eu quero casar com você. Aí ela riu. Falei, zoeira, né? Não. Aí ela falou, vamos ver, a gente se conhece e tal, não sei o quê, daqui a 3 anos. Eu falei, moço, deixa eu explicar para você. Deus me fez um chamado, eu sei que eu vou rodar o mundo, eu não tenho nem onde dormir. Eu só tenho um colchão no chão e um fogão sem botijão. É isso que a mulher que casar comigo vai ter, por enquanto. Eu preciso pregar o Evangelho de Deus, e casado fica mais fácil, parece que a unção vem. Então, 3 meses é o tempo. 3 meses. Ela riu, falou, aceito. Fechou. Aí depois de 3 meses, ela entrou em crise, porque eu já tinha um ministério de evangelismo urbano. E depois de 3 meses orando ali, Romanos 12, eu entendi algo que Deus mudou minha vida. Deus fala sobre o macro, que é o id, mas Paulo fala sobre o micro, que é para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ali eu me vi em crise,
Porque no macro, todos nós podemos nos esconder. Como eu falei, o id pode até ser uma covardia. Eu saio da casa que eu não estou sendo eficaz para ir para a praça evangelizar quem eu não vou viver junto. Então, o macro até esconde as nossas mazelas, mas o micro, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aí o estreito do que eu estou falando hoje. Aí eu me vi denunciado, meu Deus, eu estou no macro, não estou no micro. Aí eu comecei a me consagrar, e Deus fala, você quer o micro? Quero. Você vai fechar o seu ministério e vai se submeter a essa igreja aqui. E para mim era botar um ovo, amado, porque me submeter àquela igreja era usar terno, gravata, aquela saia abaixo do joelho. E eu falei, top, eu não nasci de novo para me agradar, eu nasci de novo para te agradar, bora. E fechei o ministério e cheguei para ela dizendo, olha o que é que Deus falou. Aí ela falou, não sei, eu conheci um cara barbudo, tatuado, de bermuda, pregando Jesus nas ruas. Não sei se eu quero ser esposa de um cara de gravata. Então eu falei bem assim, olha, tu não está diante de moleque. Se tu quer casar com estereótipo, se tu quer casar com barba, tatuagem, bermuda, é problema teu. Eu estou te chamando para um relacionamento com homem, e homem de Deus. Então, eu não estou te dando um manequim para você casar, eu estou te dando um destino sério em Deus. Então, você tem um milkshake de ovo maltine e 15 minutos para pensar na sua vida. Se você quer casar com a bermuda, com tatuagem ou com um homem de Deus. E subi, e ela ficou lá com o milkshake de ovo maltine e 15 minutos para pensar na vida. Quando eu voltei e falei, então, ela falou, aceito. Fechou. E a gente ia para a igreja a pé, 1 hora e meia andando. Uma vez nós andamos 4 horas a pé. E eu dizia, não menti para você, eu só tinha um colchão sem cama e um fogão sem botijão, mas eu estou seguindo Jesus, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei quem eu estou seguindo. Eu não posso fazer nenhuma promessa para você, mas eu sei com quem eu estou andando. Mas eu sei o dia que fechou o negócio, que eu falei, aqui eu ganhei minha mulher. Foi quando a gente estava assistindo TV, já tinha um filho, mas dificuldade passou, fome passou e tudo. E lembro, colchão no chão, sem cama, TV em cima da grade de fruta. E uma vida maravilhosa, porque Jesus era a terceira pessoa da relação. E eu gosto de adorar Jesus fora da igreja. Minhas maiores experiências com Deus não são na igreja. E é o que eu gosto de ensinar. Pode ter experiência com Deus no banheiro, sabia? Ele não tem nenhum problema de entrar lá, ele que fez o corpo. Pode ter experiência com o Senhor tomando café da manhã, sabia? Dirigindo o carro, no metrô, no ônibus. Então a gente estava assistindo um filme. E eu lá no meu derecantas, orando em línguas. Até meu filho me zoa, né? Mãe, quer que o pai fica... Tá orando em línguas. Parece que está cochichando da vida dos outros. Então a gente assistindo lá e eu só no meu... Filme bom. Mas, irmão, estava tão bom, tão bom, tão bom que o Espírito Santo entrou no quarto. Aí foi me pegando de mansinho, me pegando. Aí eu rasguei, né? Aí eu comecei a chorar, a orar pelaquele, e ela sentada no meu colo assistindo TV, assistindo filme comigo. E eu tomado pelo Espírito Santo, intercedendo por ela, abençoando ela, meus filhos, minha vida, meu futuro, meus sonhos. Ela não orou junto comigo, ela nem se mexeu, do jeito que ela estava, ela ficou. Mas eu pergunto para você, que pessoa em sã consciência reage normalmente a um momento como esse? Eu creio que nessa hora, essa mulher, se ela tinha alguma dúvida, ela se sente segura, protegida, firme.
Eu estou diante de um homem que tem por base primária o seu relacionamento com Deus. Se ele assume o seu relacionamento com Deus, ele assume qualquer outro tipo de relacionamento. Por isso que eu estou dizendo para você, é segunda. É lá na sua casa. E a igreja vai ganhar muito, amado. Imagina, se 10 pessoas saírem daqui dizendo, eu vou viver isso. A igreja melhora, amado. Porque, como eu falei no início, a igreja é o encontro dos nossos lares. Se os lares estiverem maus, por que a igreja está mal? Porque o homem é o primeiro covarde de tudo. Eu não sei aqui, amada, mas você está podendo encontrar homem de Deus na igreja? Tá? Tá? Rio de Janeiro tem muito homem de Deus na igreja? Tem? Tem mesmo? Glória a Deus, né? Em Brasília não tem não, amado. Porque a gente está diante de uma crise de sacerdócio. Os homens são os primeiros covardes a não levantarem um altar a Deus em casa. Por isso não protegem as mulheres, não protegem as crianças e não servem à igreja. São só peças decorativas no culto. Isso é tão provável que na hora do louvor a voz é feminina, não é masculina. Só ontem, depois de muitos meses, e nem na igreja que eu pastoreio, tem louvor macho alfa. Ontem em São Paulo, com Rodolfo Abrantes, a gente cantou um louvor macho alfa. Rodolfo falou, as mulheres cantam essa parte e os homens. Tão bom, amado. É tão bom ouvir a voz grave dos homens. Né? E a gente lá ontem. Santo! Porque, amado, toda a igreja, todo domingo, a voz é aguda. E o que isso sinaliza? Os homens estão onde? Eles estão lá na igreja, mas que voz é essa? É interna? Está adorando a Deus com a mente? Porque isso é reflexo de falta de avivamento. Os homens deveriam ser os primeiros rasgados, arrependidos, prostrados, santos, posicionados. Eu não estou com nem vontade de terminar, e a hora que eu tenho que correr para pregar de novo. Avivamento cotidiano, amado, é a palavra. Você quer abrir Mateus 28 para a gente encerrar? Tem um cafezinho ainda aí, tem? Eu quero. Mateus 28, 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. Para ficar mais fácil, para ajudar, tu pode repetir comigo o que a gente leu? E os 11 discípulos. Vamos repetir só o começo, para ficar reverberando em nós? E os 11 discípulos. E os 11 discípulos. E os 11 discípulos. Olha, amado, Jesus tinha multidão, a Bíblia prova. Jesus tinha 70 seguidores, 12 discípulos, 3 discípulos mais chegados e um amigo. Então, para Jesus falar de seletividade, o Senhor também está falando de responsabilidade. Se o Senhor era seletivo, é porque o Senhor reconhecia níveis de responsabilidade. Deus ama todos? Sim ou não? Deus confia em todos? Então você sabia que também avivamento é uma questão de confiabilidade? O salmista diz, a intimidade do Senhor são para aqueles que os temem, a esses Ele dá a conhecer a sua aliança. Quando o Senhor diz, e os 11 discípulos, há uma seletividade da multidão, há um destaque. Deus não faz acepção para a salvação,
Mas Deus faz acepção para a missão, porque o Senhor está falando de estratégia. E Deus não chama menino para sentar à mesa. É por isso que também eu reconheço que um dos motivos da crise da igreja, e o motivo pela ausência e a busca de avivamento, é o tardiamento da maturidade. Hoje, homem de 30 e poucos anos é considerado adolescente. Dá dó e dá raiva sentar à mesa e ouvir os nossos assuntos como homens de Deus. Então e os 11 discípulos já precisa ser eloquente para nós. Deus não faz acepção para me salvar, mas Deus faz acepção se confia em mim. Porque, amado, não se faz aliança na imaturidade. Pastor Carlito Paes diz o seguinte: negócio se faz com qualquer um, que é uma questão de venda. Sociedade se faz com amigos. Igreja se faz somente com filhos. E os 11 discípulos já tem que ser um fundamento de responsabilidade na nossa vida. E aí, cara, será que eu posso ser reconhecido como um discípulo de Cristo? Será que me tornei confiável aos segredos do Senhor? Porque, amado, não se casa com estranho não, concorda? E a Bíblia diz que nós somos a noiva do Senhor, não se casa com estranho. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se, Jesus falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Volta para mim. Missões, evangelização e a grande comissão na nossa cabeça está presa a uma tarefa. Quando a gente diz, vamos evangelizar, o que vem, qual o quadro mental que nos vem? O exercício de uma tarefa. Vamos dar sopa, vamos dar cesta básica, vamos fazer um dia de ação comunitária naquela favela. Mas dentro da lógica do que foi tratado por Jesus, a ênfase da grande comissão não é o que você vai fazer. A ênfase da grande comissão é o que você vai fazer depois de ter feito algo. Então o Senhor está falando sobre assumir a demanda, porque a ênfase da evangelização é o discipulado, é o ensino. Ensinai. Então você não ensina alguém no encontro. Você não ensina alguém numa conferência. Você ensina alguém num processo de longo prazo. Então Jesus está dizendo, assuma a demanda. O portanto, toda autoridade me foi dada, portanto, na minha leitura, conecta o que vai ser dito a tudo que foi dito em 27 capítulos. Então você só pode estar incluído no plano do ID se você está incluído nos 27 capítulos que nós podemos chamar de processo, ensino, doutrinação, discipulado. Então Jesus está dizendo, assim como você foi meu aluno, matricule outras pessoas na escola da qual você também hoje se torna professor. Assuma a demanda. Então o Senhor não está mandando a gente executar uma tarefa. O Senhor não está mandando a gente fazer um evento. O Senhor está nos mandando a assumir uma demanda. Por isso que o avivamento que a gente tanto está buscando é inviável. Porque não há síntese, não há objetivo, não há destino. Acabou tudo. Cadê o plano para a segunda? Cadê a viabilidade desse avivamento dentro do cotidiano? Por exemplo, se igrejas, mobilizações, conferências usassem parte do excedente financeiro
para promover dignidade humana, o Brasil não tinha nada que falar contra a igreja. Por exemplo, se toda a igreja entendesse isso, que evangelização é assumir a demanda, é assumir o contexto, e, por exemplo, equiparasse o Nordeste brasileiro, porque o Nordeste só precisa de 3 coisas para avivar: educação, água e comida. Juliano Som está lá e não me deixa mentir. É só botar água, educação e comida e abrir uma igreja e o povo agradece a Deus congregando. Então a gente tem que ter um plano viável. Acabou o ajuntamento, acabou o culto, qual o plano para a segunda? Porque sem o pecado, lá em Gênesis, você era um colonizador. Crescei e multiplicai. Agora em Jesus, depois da queda, você é um colonizador e um redentor. Segunda-feira você tem que perguntar: como eu posso povoar a terra a partir do DNA de Cristo e como eu posso redimir a terra a partir do DNA de Cristo? Então você tem que ter plano tático para a segunda. Você tem que assumir a demanda. Então, se o problema da sociedade é pedofilia, a gente não resolve pedofilia no Facebook. A gente resolve pedofilia agindo, cria o plano. Então, se o problema da igreja é a agenda homossexual, quantos homossexuais a sua igreja tem discipulado? Você tem discipulado? Ou você acha que vai resolver a problemática de gênero no Facebook? Se o problema é a fome, você acha que vai resolver fazendo uma reflexão contra os ricos no Facebook? Assuma a demanda, viabiliza o avivamento, gera mudança, conclui, sintetiza, fecha a conta. Vai! Porque sabe qual é a nossa problemática? A gente está preso ao imperativo de nossas versões bíblicas brasileiras. Aqui está um imperativo. Ide, isso é um problemaço, porque estabelece até uma dicotomia entre sagrado e profano. Que dicotomia é essa? O indivíduo acha que por causa desse imperativo, e todo imperativo é radical, é algo para agora, a gente entende que missionário é aquele que abandonou tudo para fazer algo especificamente para Deus. Isso é um grande problema. Porque todos nós somos missionários, independentemente do que estamos fazendo na segunda-feira. Por exemplo, quando alguém te apresenta um missionário, qual o quadro que vem à tua mente? Eu vou falar a minha, tá? Eu não sei se a minha se identifica com a sua. Coitado, deve fazer pulseira e cuspir fogo no semáforo. É o quadro mental que eu tenho de missionário. Um bichinho coitado que sempre está precisando pedir alguma coisa na igreja. Eu não sei se é assim, eu estou sendo dramático. É assim com você? É do tipo assim, alguém que abandonou tudo, alguém que não tem formação acadêmica, alguém que está pedindo dinheiro à igreja para viabilizar a sua possibilidade missionária. Isso é um erro. É o que a gente chama de dicotomia, paralelo. Algo, do tipo assim, estar no mercado de trabalho, ser um profissional é secular, mundano, menos sagrado. Isso vem da herança católica desde a Idade Média, né? O trabalho e o dinheiro é algo abominável e a pobreza e a abstinência material faz parte da santidade. O problema do nosso português é que o português tem somente voz ativa e voz passiva. Ou você cria a ação, ou a ação te encontra. O grego e o hebraico são mais ricos que todos os outros idiomas. O grego tem voz ativa, voz passiva e voz média. E o Novo Testamento, na grande totalidade, é escrito na voz média. E o que é a voz média? Você participa da ação, sendo o autor da ação ou não. Então, a melhor maneira de entender o id é indo. Então o Senhor não diz, abandona tudo e vem. Ele diz, não, enquanto vocês estiverem vivendo a vida de vocês, colonizem e redimam a terra, ensinando todo mundo a guardar o que eu tenho vos ensinado.
Então, o pai é redentor e colonizador. O empresário é redentor e colonizador. O advogado é missionário. O empresário é missionário. A dona de casa é missionária. A mãe é missionária. Todo mundo é missionário e cada um de nós tem uma mesa de trabalho diferente. Eu sempre gosto de dar o exemplo de uma experiência que Martinho Lutero teve há 500 anos atrás, na sua época ali, pós-reforma. Um jovem chega a ele dizendo: eu não sou pastor e nem tenho aptidão teológica. Como que eu posso glorificar a Deus? E o reformador pergunta: você trabalha com o quê? Ele diz: eu sou sapateiro. Amém. Então é o seguinte: você vai fazer o melhor sapato que você puder e vender por um preço justo. Aí na leitura básica e rasa você fala: ele não falou nada, o que tem a ver? Glorificar a Deus com fazer sapato. Agora vamos refletir. Você quer comprar um sapato de R$ 500, sabendo que ele custa, na verdade, 50? Quer? É isso que criou o que nós chamamos de capitalismo selvagem. O capitalismo é um problema? Não. O capitalismo não é um problema. Capitalismo, o bom capitalismo, tem até origem nos próprios reformadores. O problema é o capitalismo selvagem. Quando Martinho Lutero dá esse conselho, o que ele está dizendo? Tire o DNA nocivo da economia. Por exemplo, o Brasil, juros em cima de juros, não é? E os empresários, por causa disso, têm que superfaturar seus produtos. Às vezes um produto custa 50 e o cara superfatura 300%, vende a 200. Você vai na Bolívia, aqui do lado, você entra em crise, porque é um carro mais top que outro. Aqui só tem I30, lá tem I10, I20. Preguei lá uns 2 meses. I40, I50. Falei: já, tem I tudo. E barato. E é isso que o reformador está dizendo. A sua missão como colonizador e redentor é fazer o melhor produto e vender pelo preço justo e lançar um DNA positivo para o mercado social, para a economia social. Equilibrar. Então, um professor que na sala de aula está fazendo o seu melhor, está exercendo espiritualidade não espiritualizada. O advogado que está fazendo o melhor sem corrupção, o político que está fazendo o melhor sem corrupção, o empresário que está fazendo o melhor sem corrupção, o padeiro que está fazendo o melhor sem corrupção, está lançando um DNA positivo que coloniza a sociedade, que estabelece o valor social, estabelece a ética. Então, dentro desse contexto de avivamento, fica muito mais fácil para a gente agora fazer a síntese. Glória a Deus por tudo. Eu quero sentir Deus na conferência, na mobilização, na igreja, tal, mas a síntese é essa: indo. Não é mais a dicotomia, o paralelo, o absoluto. Nossa, meu Deus, para agradar a Deus eu tenho que odiar o dinheiro, odiar o trabalho, abandonar tudo uma hora e seguir Deus. Não. Segunda-feira eu tenho que ter um plano tático para conectar minha experiência com Deus à minha vida cotidiana e estender o avivamento ao ambiente social. Simples assim. Você sabia que é avivamento não ir para a igreja e levar seu filho para o cinema? Sabe por quê? Aqui no Rio deve ter um alto percentual, né, de jovens e adolescentes que saem da igreja. O menino foi criado na igreja e o pai entra em crise porque quando o menino fica adolescente desvia. Tem isso aqui no Rio ou só em Brasília? Não é o diabo não, amado. Sabe o que é? Fome existencial. Porque você forçou o menino a ir para a igreja fora do time. O menino quer ir para a igreja. Menino aprende com o ambiente. Os piores caras nos retiros de jovem e adolescente se tornam pastores. O ambiente fala. O menino surtado, endemoniado, é o pior. Mas como ele está dentro do ambiente, quando ele cresce, ele vira pastor. Eu não vi um nem dois, eu vi vários. Tem um pastor amigo meu que era o pior. Botava sapo na meia, creme dental no sapato dos outros. Menino surtado. E o povo encontra dizendo: virou pastor? Virou. Por quê? O ambiente fala. Mas a criança não precisa de culto, a criança precisa ser criança. Então, por que o jovem desvia quando está adolescente? Porque está com fome.
fome de experiência, fome de diversão, fome de outros ambientes. Só viu o anjo, demônio, o pai batendo para ir para a igreja, e o menino queria o quê? Jogar bola. O menino queria ver o quê? A estreia do Thor no cinema. E aquilo ser o quê? A espiritualidade na idade da criança. Meu Deus, meu pai é de Deus, meu pai é uma referência, meu pai está aqui comigo. E aquilo é nutriente para a vida emocional da criança. A criança se sente suprida, protegida, segura, amada. Aí quando chega na adolescência não está com fome. É a mesma lógica de Freud, o pai da psicanálise. Ele dizia algo polêmico na época dele, que a relação de amamentação entre a criança e a mãe é uma relação sexual. E ele foi muito criticado, porque usar o termo sexual para a amamentação era algo terrível para a época dele e ainda é hoje um tabu. Mas o que ele estava dizendo? Que a criança tem fases. E ele dividia isso em fase oral, fálica e anal. E de 10 vezes que o menino chora para querer o peito da mãe, 2 é fome e 8 são prazer. O menino tem prazer sexual ao ser amamentado no seio materno. Meu Deus, observa o seguinte, é complicado a olho nu, mas a longo prazo. Alguém que foi amado pela sua mãe no seio materno, que depois que teve consciência, teve a referência da moralidade a partir do pai. Porque mãe é o nutriente emocional da criança. Pai é o nutriente moral da criança. Quando está adolescente, não é hipersexualizado, porque foi suprido sexualmente na relação materna. Eu estou falando de fisiologia, não estou falando de orgasmo, nem de tesão. A necessidade fisiológica que o ser humano tem pelo prazer. Criança tem necessidade do prazer. E o seio da mãe é um suprimento de prazer também. Então, quando está com 12 anos, não quer ter prazer sexual. Por isso não vai ser aflorada sexualmente. Com 15 anos, essa menina não quer sexo. Porque teve saciedade sexual, fisiológica, no peito da mãe. E se torna um maduro menos neurótico. Pleno, maduro. Teve suprimento paterno e materno. Então, amado, deixar de ir para a igreja, para fazer o culto em casa, comendo pipoca e assistindo filme, é a recomendação do que vos fala. A crise da tua família não vai ser solucionada por excesso de culto e nem por excesso de oração, mas por excesso de presença, amor, toque. Puxar o colchão, botar na sala e dizer, não vai para a igreja hoje não? Não, hoje o culto é aqui em casa. Faz a pipoca aí, gente. No outro domingo, como que você acha que está essa família na igreja? Aleluiada, moço. Porque a mulher está... Você quer, homem, você quer um afrodisíaco? Cuide dos seus filhos. Rapaz, eu não estou com vontade de terminar esse culto, não. Vou levar ele até meia-noite. Já mudei tudo, né? Porque eu creio em avivamento, amado, eu creio. Mas eu não creio aqui não, amado. Eu creio quando eu pegar a Keila amanhã e pegar o avião e chegar em casa. É lá que eu creio em avivamento, não é aqui não, moço. Homem, cuidar dos seus filhos é afrodisíaco sexual para sua esposa. Uma mulher ouvir o barulho da fralda sendo trocada pelo marido é um trem surreal, assim. Porque, para o homem o sexo começa no sexo, para a mulher o sexo começa quando o dia começa. 6 horas da manhã para a mulher o sexo começa. Se ela não vê o que agrada a ela, de noite ela não está pronta. O homem está pronto na hora do sexo. Pá, pum, bora. A mulher não. Se ela for estimulada desde as 6 da manhã, vendo que a mulher é visual, ela está facinho de noite. Mas se ela não for estimulada durante o dia, só agressão, omissão. Trabalha junto com o homem fora, mas o homem chega, oprime ela para fazer comida enquanto ele vai tomar cerveja e assistir Flamengo. Tudo isso é morte emocional no coração da mulher.
Por isso que muitas mulheres não encontram prazer no ato sexual. É só uma obrigação, um favor. Tipo, tá bom, usa aí meu corpo. Mas a mulher não tem prazer naquilo. Aí eu quero concluir dizendo, que diacho de avivamento é esse, amado, que a gente está... Oh Deus, olha como eu estou chapado no poder. E você vê tanto problema que eu citei para você dentro do nosso lar. Dizendo, meu Deus, olha o Espírito aqui me queimando e meu menino não quer ir para a igreja, ele não quer ir para a igreja, ele quer ver o Thor no cinema, amado. E um pai avivado perceberia isso. Eu não sei se eu frustrei você ou se eu empolguei você. Mas toda frustração é o início também de uma mudança. A Bíblia fala sobre a tristeza segundo Deus que promove vida e a tristeza segundo o mundo que produz morte. Cara, eu não queria ouvir nada do que você falou, porque você denunciou meu cotidiano. Então, estou mais chateado do que empolgado. Mas pega essa chateação e transforme num descontentamento santo para impulsionar a mudança, fundamentar a mudança. A gente quer uma igreja melhor, quem quer uma igreja melhor? Sai daqui hoje assumindo a responsabilidade de construir um altar doméstico. Deus, eu quero um altar na minha casa. Deus, eu não quero que a minha experiência com a tua igreja, com a tua noiva, se perca quando eu chegar em casa, porque a minha casa não consegue recepcionar o poder de Deus, a experiência que tive com Deus. Eu lembro, amado, quando eu me converti, minha pupila dilatava por osmose, por rotina. Converti, parei de usar droga, dava 5 horas a pupila. Ia para a igreja, louvava a Deus, voltava para casa, porque não tinha odre. Meu irmão chegava endemoniado, dizendo, olha aí, mãe. Dizendo que foi para a igreja, está usando droga. Ele batia na minha cara, tu acredita? Crente vagabundo. Eu trabalhava numa loja de autopeças e roubava o patrão. Vendia peça, cancelava a nota e dividia o dinheiro com a menina do caixa. Quando eu me converti, eu dei o exemplo do avivamento de País de Gales, né? Avivamento tem que mudar o paradigma moral e ético do cristão. Zaqueu, lembra? Houve avivamento, porque houve avivamento, ele diz, eu vou restituir o que eu roubei. Então, quando Cristo me avivou, eu disse, eu tenho que parar de roubar e tenho que pedir tenho que falar com o patrão, que eu roubo ele há 4 anos, e eu vou pedir demissão. Por quê? Não tem como eu mudar o paradigma dele. Eu sou corrupto porque ele é corrupto. Ele compra a peça velha, remanufaturada, e me manda vender a peça como nova. Então, ele me estimula a corrupção. Então, eu cheguei para ele e disse, olha, eu te roubo há 4 anos, eu me converti, eu não quero mais essa vida, então bate minhas contas aí, o que eu roubei nesses anos todos, você vai e desconta. Mas eu também não quero ficar mais aqui, porque eu sou estimulado à corrupção que desagrada a Deus. E ele ficou, não. Aí bateu minha conta lá, era para eu receber 10 mil, recebi R$500. E fui para a vida feliz. E eu que fazia os corres, pagava o aluguel para minha mãe e tal, ia para o supermercado, eu era tão endemoniado, amado, que eu fazia as compras, enchia o carrinho, pegava a sacola no caixa, botava as compras dentro da sacola e saía pelo meio do mercado. E ninguém me parava, parecia um demônio que cegava os caras. Saía com cesta básica no ônibus, eu era vida louca demais. E quando o Senhor entrou, o Senhor muda o paradigma. Então o aluguel começou a atrasar, porque eu não roubava, pagava roubando, então não parei de roubar, as contas atrasou. Então eu chegava em casa e porque não tinha o odre, aí meu irmão já me recebia, mano. Teve um dia que 3 meses de aluguel atrasado, quando eu abri a porta, ele me recebeu com um soco. Pum! Crente vagabundo, é isso que o pastor está ensinando, né? Não pagar o aluguel, vagabundo. Olha aí, mãe, estava na igreja não, estava usando droga. Eu caí assim, ó, de 4, perto da gaveta de faca. E Adão, sabia que velha e nova natureza coabitam? Não é porque tu nasceu de novo que Adão foi embora. Adão está dormindo aí dentro. Aí Adão dizendo, pega a faca, pega a faca, pega a faca.
pegue a faca, abre ele e foge para Maceió, que é a nossa cidade. Aí falou, eu vou. Aí depois de 1 minuto, Adão me tentando, Jesus Cristo veio e disse, põe para fora o que eu coloquei dentro. Põe para fora o que eu coloquei dentro. Aí eu sorri, levantei sorrindo para o meu irmão, entrei no banheiro, fui tomar banho, chorei de raiva 30 segundos, porque não reagi à altura da violência, mas depois de 30 segundos, aí só adoração e louvor a Jesus. Ele ficou 3 meses sem falar comigo. E minha mãe chegou e falou, percebeu que seu irmão está há 3 anos sem falar com você? Percebi. Ele falou para mim que ele está com medo. Medo? Porque eu nunca consegui bater no meu irmão. Só uma vez em Maceió, que eu peguei um tijolo de longe e desmaiei ele. Mas ele sempre conseguiu me bater. Então, para o meu irmão estar com medo de mim, eu falei, com medo de mim, meu irmão? Ele está com medo de ver o que viu naquele dia que te recebeu com um soco quando você chegou da igreja. O que ele viu? Ele disse que quando você levantou, o seu rosto brilhava como se não fosse você. Aí eu fui para Deus, né? Como assim, Senhor? E o Senhor disse, lembra não que eu falei, põe para fora o que eu coloquei dentro. Aí um dia meu irmão era bombadinho do exército, cara folgado. Cara folgado. Você conhece o cara folgado, meu irmão. E ainda bombado, aí é metido a... Aí um dia eu estava lá no sofá, ele entrou em casa batendo as portas, chorando. De soluçar, se jogou nos meus pés. Me perdoa por tudo que eu fiz contra você já nessa vida. Eu falei, o que está acontecendo? Ele era da guarda presidencial. Lá em Brasília, né? Os guardas do exército que protegem o presidente, ele tem que ficar ali 4, 6 horas em pé com a arma. Ele estava lá e o superior dele precisou dispensar, que ele foi visitado pelo Espírito Santo, sem saber que era o Espírito Santo, e começou a chorar em prontidão na frente da casa do presidente, chorando sem controle. E os superiores perguntando, o que é isso? O que é isso, soldado? Não sei. Estou chorando aqui, está sem controle. Postura, soldado. Eu não consigo me controlar. Vá para casa, soldado. E ele saiu chorando, sem controle. Foi para a parada de ônibus. Quando olhou, tinha uma assembleia no fundo. Ele entrou e apagou já, acho que endemoniou. E converteu. E ele disse... Aí eu lembro que meu irmão disse, muito obrigado por me mostrar Deus sem palavra nenhuma. Aí foi meu irmão, aí vem minha mãe, vem minha irmã. Aí meu pai hoje que abandonou a gente para passar fome, pastor da Assembleia. A mulher que ele usou para destruir minha mãe e minha família, diaconisa da Assembleia de Deus. Amado, avivamento não é necessário na igreja, amado. É todo mundo crente aqui. Avivamento, como eu falei no início, é devolver vida. Reacender o que está apagado, devolver vida ao que está morto. Então, avivamento só tem utilidade lá fora. Quem quer avivamento? Segunda-feira precisa de avivamento. Seu lar precisa de avivamento. Eu tenho que encerrar, viu? Pastor, desculpa, mas está tão bom a unção aqui que se deixar eu vou até meia-noite. Fica de pé. Vamos orar.